Você se olha no espelho e tem a percepção que você tem um queixo muito para trás ou que tem uma papada que te incomoda muito? Você sabia que existe uma cirurgia que quase ninguém nota que você fez alguma coisa de mudança, mas que traz uma grande harmonia para a sua região facial? Hoje eu vou te contar tudo sobre esse procedimento que se chama mentoplastia, uma das cirurgias mais procuradas para quem busca um equilíbrio na estética facial. Fique comigo até o final porque este vídeo está repleto de informações importantes. Eu sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico especializado em procedimentos de rejuvenescimento facial, mama e contorno corporal. Se você tem pensado em fazer uma cirurgia plástica, já se inscreve no canal para não perder nada dos conteúdos e ficar por dentro do que existe de mais atualizado e avançado no mundo da cirurgia plástica. O meu objetivo aqui é trazer informações claras e seguras para que você tome as melhores decisões sobre a sua saúde e a sua autoestima. Então, vamos para o vídeo. Então, o que é a mentoplastia? Ele é um procedimento cirúrgico que visa alterar o tamanho e o formato e a projeção do mento, que a gente chama de queixo, né? E ela pode ser realizada com próteses ou com uma osteotomia para avanço, que seria serrar o osso e avançar para melhorar essa projeção do mento. Então ela é indicada para melhorar o equilíbrio e a harmonia do rosto como um todo. E para que é indicada essa cirurgia? Então, normalmente o paciente chega aqui no consultório, a maioria dos pacientes eles não conseguem notar que algo que incomoda no rosto deles é a falta do mento, a falta de projeção do queixo. Então, normalmente esse paciente chega aqui reclamando do nariz, ou reclamando da papada, falando, doutor, olha essa papada aqui, me incomoda, ou olha, meu nariz é muito grande, enfim. E a gente tem que ter uma harmonia da região facial. Quando a gente divide nosso rosto em 3/3, teoricamente, tá pessoal, é só uma base pra gente, isso não é uma regra, mas teoricamente, para trazer uma maior sensação de harmonia da região facial, esses 3/3 deveriam ter o mesmo tamanho, mesma distância. Então, quando o paciente tem um queixo muito pequenininho, esse terço inferior ele fica com pouco destaque. E, obviamente, ele dá uma sensação que a pessoa tem alguma coisa que incomoda no rosto dela, mas ela não sabe dizer exatamente o que é. Então, por isso que o paciente, às vezes, ele vem falando, meu nariz é muito grande ou a papada está me incomodando. E é muito comum também pacientes que já fizeram uma lipoaspiração de papada e, mesmo assim, não conseguiram uma melhora substancial dessa região e principalmente quando eles dobram, fica aquele acúmulo nessa região de uma pele ou uma dobra aqui da região do submento da papada. Então, nesses casos, o que falta? Falta uma projeção do mento, porque isso consegue esticar a pele aqui da papada, melhorando essa flacidez e esse acúmulo de pele na região. E, obviamente, quando a gente aumenta também o mento, isso acaba diminuindo a sensação de que o nariz está muito grande, porque ele traz uma harmonia muito grande para o rosto. Então, normalmente, o paciente, é que nem eu falei, ele não vem no consultório falando assim, quero aumentar meu queixo, ou raros percebem isso, né? Mas a maioria não vem falando, eu quero aumentar meu queixo porque eu acho que ele é um queixo muito pequeno. É uma coisa que a gente nota no exame físico para o paciente. E como que é feita essa avaliação pré-operatória? Então, para a gente avaliar, obviamente, o paciente vem na consulta, a gente faz um exame físico detalhado e eu já mostro em consulta como esse paciente tem uma deficiência de projeção ou de tamanho desse mento e que seria interessante, mais para a harmonia facial dele, fazer um avanço desse mento para melhorar as proporções dos 3/3 faciais. Depois disso, a gente vai pedir uma tomografia computadorizada da face para a gente avaliar toda a região da mandíbula e maxila e toda essa estrutura óssea que o paciente apresenta, para saber exatamente o que vai ser o planejamento cirúrgico, além de tirar fotos desse paciente em várias posições específicas. Depois disso, a gente vai juntar tanto as imagens tomográficas com as imagens de fotografias desse paciente e a gente envia para um estudo tridimensional, onde a gente consegue, através desse estudo, saber quantos milímetros a gente vai precisar avançar dessa osteotomia, desse avanço ósseo, para trazer essa harmonia facial, para ter um resultado mais certeiro e sem o risco de ficar com pouca projeção ou com muita projeção depois da cirurgia. Então é uma cirurgia que particularmente eu acho que agrega muito na harmonia facial, uma cirurgia que muito poucas pessoas vão perceber que você fez alguma coisa e que obviamente tem uma recuperação muito tranquila no pós-operatório. E quais são as técnicas utilizadas? Existem algumas técnicas que a gente consegue utilizar para aumentar a projeção do mento. Então eu vou falar para vocês desde a menos invasiva até a mais invasiva. E o que eu sempre falo em consulta? Para tudo, né, gente? Técnicas menos invasivas, obviamente que elas têm um retorno à sua rotina de vida muito mais tranquila, elas podem ser feitas às vezes em consultório, porém às vezes elas apresentam resultados
que tem uma durabilidade pequena, às vezes de até 1 ano, 10 meses, e, obviamente, às vezes não vai conseguir trazer uma projeção tão grande, trazer um resultado tão bom, quanto às vezes uma técnica mais invasiva. Então, tudo que é mais invasivo, obviamente, vai necessitar de cuidados e um pós-operatório, um repouso maior, porém, a maioria das vezes acaba sendo uma coisa mais permanente e com resultado mais satisfatório. O menos invasivo, ele obviamente é um resultado mais paliativo, digamos assim. A gente consegue melhorar, mas o paciente vai ter que sempre fazer aquilo lá. Então, de técnicas menos invasivas, o que a gente tem para a região do mento? Obviamente, o preenchimento, que é a harmonização facial, que a gente faz com ácido hialurônico, trazendo esse avanço do mento, obviamente com uma projeção relativamente limitada e que é absorvível. Então, teoricamente, a cada 1 ano, 1 ano e meio, o paciente vai ter que fazer uma manutenção daquele tratamento, daquele procedimento, para manter o resultado que ele gostaria que tivesse harmônico o rosto dele. Evoluindo para uma técnica um pouco mais invasiva, seria o implante de uma prótese de polietileno poroso, que a gente chama, que é o famoso Porex, que é um implante que a gente coloca como se fosse uma prótese aqui no mento e fixa esse implante com 2 parafusinhos. É também um procedimento bem tranquilo de ser realizado. Tem algumas pessoas que realizam isso de forma ambulatorial, então o paciente vem, faz o procedimento e vai embora. Só que a parte disso tudo é que, por ser uma prótese, ela tem riscos de contaminação, no sentido assim, de se contaminar essa prótese, porque a boca é uma região muito contaminada, né? Tem risco de extrusão dessa prótese, tem risco de perda do implante, tem risco de um processo infeccioso um pouco maior, e ele também não tem uma melhora, não faz nenhum tratamento na parte funcional do paciente no sentido muscular. E por último, que é um procedimento um pouco mais invasivo, que deve ser feito em centro cirúrgico, daí com anestesia geral, que seria o procedimento da mentoplastia de avanço. O que é isso? A gente faz uma osteotomia, ou seja, a gente serra o osso do mento, avança ele na proporção que a gente fez o estudo pré-operatório e fixa esse ossinho com uma plaquinha de titânio para manter esse resultado a longo prazo. E quais são as vantagens? Por que eu falo que esse é o tratamento padrão ouro, né? As vantagens desse procedimento é que, à medida que você avança o osso do seu mento, você acaba avançando também a musculatura submentoniana. E isso dá uma esticada maior na região do mento e melhora também a parte funcional da queda da língua, do paciente que ronca às vezes, que quando ele dorme a língua cai para trás. Por você esticar essa base da língua, você consegue melhorar também esse aspecto de ronco do paciente. Então ele acaba tendo uma melhora funcional e também uma melhora estética. E por ser o seu próprio osso, né, a sua própria estrutura do organismo, então ele tem uma menor chance de rejeição, ou seja, não tem chance de extrusão desse implante, né, desse avanço ósseo. Então é uma cirurgia um pouco mais segura nesse sentido infeccioso também. Então por isso que eu acabo preferindo essas técnicas padrão ouro, que seria a mentoplastia de avanço, que se a gente for fazer um procedimento cirúrgico, e se o paciente às vezes tem medo de fazer uma cirurgia ou não pode fazer a cirurgia por motivos de saúde, enfim, a gente acaba optando por técnicas menos invasivas como o preenchimento com ácido hialurônico. E quais são os benefícios da mentoplastia? Então, como eu falei, essa cirurgia da mentoplastia ela é uma cirurgia que visa especificamente a estética da região facial. Muita gente confunde a mentoplastia com a cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática também é uma cirurgia que serra o osso, tem avanço, coloca para trás, coloca para frente, enfim, de acordo com a característica facial de cada paciente, mas ela é uma cirurgia específica para corrigir a mordida do paciente. Muita gente tem paciente que tem a mordida prognata ou retrognata, enfim, que aí a gente precisa melhorar esse aspecto e aí isso só faz com a cirurgia ortognática. Então a mentoplastia de avanço, ela não vai mexer na parte da sua mordida, ela não vai melhorar esse aspecto da mordida, ela vai apenas avançar o queixo e melhorar a estética da sua região facial. Então, se o paciente, às vezes, quer melhorar a parte da mordida em si, para melhorar o sorriso, enfim, obviamente, daí a cirurgia tem que ser feita uma cirurgia ortognática. A mentoplastia de avanço ósseo, como eu falei já no vídeo, ela traz ela melhora alonga essa região da musculatura submentoniana, o que traz uma melhora funcional para pacientes que têm uma queda da base da língua e acabam roncando durante a noite, durante o sono. Então ela é uma cirurgia que tem uma melhora levemente funcional nesse sentido. Porém, a maioria dos procedimentos, como a prótese, colocação na prótese de polietileno poroso, a harmonização facial do mento, né, com ácido hialurônico, eles não trazem qualquer benefício funcional para o paciente, vão trazer apenas benefício estético. E o que esperar no pós-operatório? Como eu falei, essa cirurgia é uma cirurgia que eu sou praticamente fã e eu acho que é uma cirurgia que traz uma harmonia facial enorme e ninguém percebe que você fez alguma coisa.
Uma cirurgia onde você não precisa ter uma limitação da alimentação, por exemplo, claro, né? Você vai evitar comer alimentos duros aí por pelo menos uns 15 dias, que eu falo assim, pé de moleque, rapadura, uma coisa que seja muito dura, que você tem que fazer muita força para mastigar. Assim, arroz, feijão, carne, que for uma carne mais macia, não tem problema, tá, pessoal? Você vai comer normal. E a gente faz um cortezinho por dentro da boca do paciente e dá pontos absorvíveis. Então a gente não precisa nem tirar os pontos, eles caem sozinhos. Então é uma cirurgia que praticamente não dói, pelo contrário, você tem uma perda da sensibilidade da região do mento e do lábio temporariamente. Em geral, aí pode durar até 1 mês, 2 meses depois da cirurgia. Algumas pessoas têm uma volta da sensibilidade logo depois do procedimento, mas alguns têm uma durabilidade aí um pouco maior dessa perda de sensibilidade por 1, 2 meses. Então é uma cirurgia bem tranquila, que não limita o paciente no sentido de voltar à sua rotina de trabalho. O paciente vai poder retornar à sua rotina de vida em torno de 5 a 7 dias tranquilamente. E, obviamente, vai ter um inchaço na região, que pode, às vezes, ter um roxinho, mas que também é muito limitado aos primeiros 7 a 10 dias. Então, é uma cirurgia que eu falo, você faz ela e a maioria das pessoas que não te viram por aquela semana vão perceber que você ficou melhor, tá mais bonito, mais bonita, porém, ninguém vai saber dizer exatamente o que você fez. As pessoas vão falar, nossa, você fez uma maquiagem melhor, você está mais descansado, o que você fez diferente, você está muito bem. Então, normalmente é uma cirurgia que eu gosto que ela traz essa naturalidade para o rosto do paciente. E quais são os riscos e como a gente minimiza isso? Claro, né, pessoal? Quando a gente fala de cirurgia, a gente sempre tem que falar também de riscos. E claro que a gente sempre quer trabalhar com riscos mínimos. Então, o risco dessa cirurgia, as possíveis complicações são iguais para todos os outros procedimentos. Risco de infecção, risco de sangramento, riscos de hematoma, riscos de, às vezes, esse osso não colar, riscos, como a gente está mexendo na parte próxima ao dente, riscos de, às vezes, comprometer uma raiz dentária ou ter um sangramento, enfim, daquele dente que possa comprometer você fazer algum outro tratamento dentário. Só que é o que eu sempre falo, né? A gente sempre tenta trabalhar com os riscos mínimos, é uma coisa que sempre pode acontecer e, obviamente, a gente vai estar dando todo o suporte, todo o apoio para o paciente em todo o pós-operatório, porque eu falo que o cuidado, a cirurgia plástica em si é só 50% do resultado. Tudo que a gente faz, tanto nos cuidados pós quanto nos cuidados pré-operatórios, são muito importantes para a gente conseguir entregar resultados cada vez melhores e com riscos mínimos que a gente fala, tá? Perguntas frequentes sobre a cirurgia. Esse avanço, essa prótese de titânio, a prótese de polietileno, eles podem ser sentidos no toque? Gente, sim. Às vezes, a gente pode, sentir essa prótese no toque. O que ela não pode ficar é visível para você olhar o paciente e ver que tem um volume naquela região. Isso, ela praticamente não fica, tá? Mas, às vezes, uma pequena afundamento, uma pequena elevação assim, no queixo que só palpando você consegue sentir, isso pode acontecer. Por exemplo, eu fiz cirurgia ortognática foi em 2011, então fazem 13 anos que eu operei. Eu tenho várias placas e parafusos de titânio no meu rosto e eu consigo palpar aqui na região do nariz, onde é uma pele mais fina, eu consigo palpar os 2 parafusinhos. Na região do meu queixo tem uma região que eu consigo aqui, ó, sentir que tem uma entradinha um pouco maior, mas isso não é visível aos olhos dos outros. Então, isso não me incomoda porque não fica uma coisa perceptível, tá? Então, toda vez que a gente mexe em estrutura óssea, ou no sentido de avanço, ou no sentido de recuo, isso pode gerar pequenas depressões ou relevos que podem ficar palpáveis, mas, como eu falei, eles não podem ser visíveis. E o resultado é permanente? Quando a gente fala de mentoplastia óssea, sim, ele é permanente. Porque a gente vai avançar o osso, seu osso vai regenerar, vai colar naquela região. Teoricamente, depois de mais ou menos 1 ano, 2 anos, se você não quisesse mais ter aquela placa de titânio naquela região, você poderia até tirar aquela placa. Obviamente que ninguém tira essa placa de titânio, porque não é uma coisa que incomoda, ela não vai gerar dor, ela não vai gerar desconforto. Ela às vezes pode ficar palpável, que é o meu caso que eu falei, mas isso não vai ter indicação do paciente tirar ou não essa placa de titânio, tá? Então o paciente vai viver com isso normalmente o resto da vida. Essa cirurgia deixa cicatrizes visíveis, então a cirurgia da mentoplastia,
ela é uma cirurgia que o corte é por dentro da boca. Então toda corte em região de mucosa, como da boca, ele cicatriza muito rápido e praticamente não tem cicatriz, tá? Então não vai ficar com uma cicatriz visível no queixo, é tudo por dentro da boca, os pontos são absorvíveis, então é muito tranquilo essa recuperação no pós, que a gente não precisa nem tirar ponta, ele absorve sozinho. Então eu falo que é uma cirurgia que ela traz uma harmonia facial muito grande, com cicatrizes praticamente imperceptíveis e que ficam escondidas. Então, pessoal, a cirurgia da mentoplastia ela é um procedimento transformador para muitas pessoas, mas é essencial que você tenha as informações corretas antes de decidir qual procedimento você quer fazer. Eu espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer como essa cirurgia funciona e o que esperar do processo e do resultado em si. E se este conteúdo foi útil para você, deixa aqui seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais dicas sobre cirurgia plástica. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for ao ar. Obrigado pela companhia e até a próxima.